Bom dia, povo de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica localizada no centro de Amarante, na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E o texto para a nossa meditação nessa manhã se encontra em Mateus 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. As Escrituras, que são a palavra de Deus, elas nos ensinam que Deus se tornou homem, que Deus, ele encarnou, ele tomou para si uma natureza humana, isso é, corpo e alma. Mas por que Deus se tornou homem? Dentre várias razões que nós poderíamos enumerar pelas quais Deus se tornou homem, uma delas é que Deus se tornou homem para destruir Satanás, destruir o nosso inimigo. Essa foi uma das razões. Nós sabemos que o primeiro casal que existiu nesse mundo foi Adão e Eva. Deus planta um jardim e põe Adão e Eva nesse jardim chamado Éden. E ali Adão deveria exercer domínio sobre toda a criação de Deus, inclusive sobre os animais. Porém, nós sabemos que um dos anjos que Deus criou caiu. Ele pecou, se rebelou contra Deus. E esse anjo, ele vai até Adão, ele utiliza-se de um animal, sendo esse animal a serpente, o animal mais astuto que Deus havia criado. E então, ao utilizar-se desse animal, ele tenta Adão e Adão cai. E então Deus vem até Adão e pergunta: onde você está, Adão? E Adão havia se escondido por entre as árvores do jardim, com medo de Deus. Ele havia feito para si uma roupa, porque ele havia percebido que estava nu. E essas roupas eram folhas de figueira. Mas as folhas de figueira não poderiam encobrir a vergonha de Adão diante de Deus. Por isso ele resolveu se esconder. E Deus pergunta se ele havia comido da árvore que Deus ordenou que ele não tivesse comido. E então Adão diz: eu comi. E então Deus amaldiçoa Adão, amaldiçoa a serpente e amaldiçoa também a mulher. Entretanto, na maldição que Deus profere à serpente, lá em Gênesis 3,15, há uma esperança. Ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, que dentre a raça humana, alguém nasceria para destruir Satanás, para destruir o inimigo do povo de Deus, o inimigo do ser humano. E ali era Deus prometendo a Ele mesmo, prometendo Ele próprio. Ali era Deus, o Emanuel, dizendo o seguinte para Adão e Eva e para a serpente, que era Satanás, que ele nasceria, que ele se tornaria homem, que ele seria como um de nós e pisaria na cabeça da serpente. Ele destruiria Satanás. Deus prometendo Ele mesmo, o último Adão, prometendo a si próprio, o próprio Emanuel.
E que contraste há entre Adão e Cristo? O contraste entre o primeiro Adão, que em um jardim em que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, ele comeu exatamente do fruto que Deus ordenou que ele não comesse. Mas o segundo Adão, Emanuel, ele estava em um deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, com muita fome. E Satanás chega até ele e diz: faça com que essas pedras se transformem em pães, se tu és o Filho de Deus. Mas ele diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Adão pecou em um jardim. Com tudo à sua disposição, ele preferiu desobedecer a Deus. Porém, Cristo foi obediente em meio a um deserto e com fome, para nos salvar, para destruir o inimigo de nossas almas. Então você vê como o segundo Adão, que é Jesus Cristo, Emanuel, ele foi tentado por Satanás, e Satanás o atacou e o tentou, e por diversas vezes o atacou, e eventualmente esse Emanuel agarrou Satanás e lutou contra Satanás e derrubou ele no chão, por assim dizer, e colocou o pé sobre a cabeça de Satanás e esmagou até que ela virasse pó. Ele é aquele que, através da morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Esse é Emanuel. Ele veio a este mundo para destruir o meu inimigo, para destruir o seu inimigo, para nos salvar de nossos pecados. Foi para isso que ele se tornou homem, para destruir aquele que eu e você não teríamos capacidade de destruir. Sirva a Ele, renda-se a Ele, pois somente por meio da fé nele é que você consegue obter vitória sobre o diabo e seus anjos, sobre todos os principados e potestades que lutam diariamente contra mim, contra você, contra os principados e potestades que todos os dias estão rugindo como leão para levarem a sua alma para o inferno. E você não é palho para esses inimigos, mas se você confiar em Cristo, a sua vitória está garantida, pois Ele destruiu Satanás por meio de sua morte. Que Deus abençoe sua vida e que você se renda aos pés de Cristo. Amém. Fica aqui também o meu convite para que vocês nos visitem em nossa igreja. A nossa igreja está localizada no centro de Amarante, na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E também você pode entrar em contato conosco por intermédio do nosso número de telefone, que funciona também o WhatsApp. O nosso número de telefone possui o DDD 99 e o número é 985 06 6411. Vou repetir novamente o número, DDD 99 e o número 985 06 6411. Você pode entrar em contato conosco tanto ligando, como por SMS, como também por WhatsApp. E os nossos horários de reunião na igreja são domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. No domingo à noite nós temos o culto às 7 horas da noite, ou 19 horas, e na quarta-feira a nossa reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite também. Que Deus abençoe você e sua família e que essa cidade se renda aos pés de Cristo. Amém.